Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. E a nossa trilha sonora de hoje vai com Mozart, compositor austríaco, Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos ouvindo aí uma marcha, a K408. As obras de Mozart recebem o K para designá-la em virtude do seu compilador, Ludwig von Küchel. 1800 a 1877, foi ele quem compilou as obras de Mozart, publicando-as em 1862. E vamos ouvir também, depois, as danças germânicas, a K605 e a K602. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje, falaremos sobre a apropriação do território que viria a ser o do Brasil. Eu estive refletindo sobre o título, né? E formação do Estado brasileiro não é muito bem o melhor título. O melhor título é a apropriação do território, que depois veio a ser o Brasil. Porque foi isso mesmo que aconteceu, né? Os europeus apropriaram-se deste território. Na aula de hoje, nós vamos retomar pelo menos 2 aulas. Continuam sendo aulas mais historiográficas, né? Mas nós queremos dar mais foco na questão territorial, na questão geográfica. Mas, mesmo assim, temos que retomar ali a colonização brasileira propriamente dita, com Martim Afonso de Souza, falar sobre as capitanias hereditárias, o governo geral. E na aula de hoje entraremos com Mem de Sá, né, como que a importância desse personagem histórico, Mem de Sá, e a vitória dele sobre os franceses que haviam invadido este território de cá. Então a colonização propriamente dita brasileira, ela começa com Mem de Sá. 1500 a 1564, viveu este militar, e ele desembarcou no Brasil em 1530. Aqui, quando ele chegou, de cara ele já encontrou 3 navios franceses, ele afundou um na batalha e apreendeu os outros 2. Isso já gerava uma preocupação na coroa portuguesa em relação aos interesses, né, dos outros países europeus com o nosso litoral. Então já havia notícia, a coroa portuguesa já sabia de que holandeses e franceses já estavam fazendo contrabando aqui no nosso litoral, sobretudo do pau-brasil, né? Então o Martim Afonso de Souza, ele já foi mandado justamente para iniciar a colonização propriamente dita. Essa é a primeira grande função dele, e o segundo grande objetivo da vinda dele para cá foi o de estabelecer o modelo de colonização que ia ser feito. Se fossem encontradas pedras preciosas, ouro e prata, o modelo colonizatório seria o mais rápido possível, né? Seria acelerado. Se não, o modelo colonizatório poderia seguir o mesmo modelo que os portugueses estavam usando nas ilhas ali do Oceano Atlântico, que era aquele modelo no qual o rei ele dá terras para pessoas, e essas pessoas chamadas de donatários, elas é que fazem a colonização com o suor do seu trabalho. Tá? Então Martim Afonso de Souza, ele chega em 1530 na feitoria de Itamaracá, aqui onde eu estou apontando com a seta do mouse, e a feitoria de Igaraçu.
Isso aqui é o Nordeste brasileiro, tá? Isso aqui que nós estamos vendo tudo é o Nordeste brasileiro, em virtude do Tratado de Tordesilhas. O paralelo de Tordesilhas passava aqui, ó, de norte a sul. Tá? Ele chega então onde hoje é o estado de Pernambuco. Então, ele funda aqui 2 pequenos povoados com uma certa fortificação. Depois ele vem mais para o sul com seus navios. Ele veio com 4 navios. Depois ele vem mais ao sul, aonde hoje é a Bahia. Tá? Ele chega aqui na Feitoria de Todos os Santos, que é a cidade de Salvador, Bahia. Afonso de Souza chega por essas terras com 4 navios. Tá? Depois ele segue até a cidade do Rio de Janeiro, onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Fazendo aqui outro forte e um pequeno povoado. Daqui eles se dividem, ele manda 2 navios para o norte, tá? Com o Diogo Leite, para fazer o reconhecimento dessa porção territorial aqui, onde hoje é o Maranhão, essa parte aqui. E 2 navios para o sul, para fazer o reconhecimento do sul. O líder dessa expedição que vai para o sul é o Pero Lopes de Souza, que é o irmão do Martim Afonso de Souza. Eles sofrem aqui um naufrágio em virtude de uma tempestade, mas eles conseguem penetrar aqui no Estuário do Prata, onde hoje é o Uruguai, e fazem expedições aqui pelo rio Uruguai e por aqui pelo rio Paraguai. E retornam com notícias de não ter encontrado nem ouro nem prata. Por essa mediação aqui do Rio de Janeiro, o Martim Afonso de Souza deixa pessoas para fazerem também reconhecimentos por terra. Se não me engano, 8 homens são mandados e não retornam, provavelmente mortos pelos índios. Um outro reconhecimento por terra que é feito, os homens voltam contando lendas sobre ouro e prata, né? Mas nada concreto havia sido achado. Então, depois Martim Afonso de Souza segue para as Índias, né? E aí então estava definido, a missão do Martim Afonso de Souza teve sucesso, vamos dizer assim, e ficou definido o modelo colonizatório como sendo o de repartição de terras para que os donatários, eles mesmos fizessem a colonização, já que não havia sido achado nem ouro nem prata, essas terras não tinham tanto interesse econômico para a coroa portuguesa, que estava naquele momento mais interessada nas Índias, lá no Oriente. Tá? Então, nós entramos agora com as capitanias hereditárias. Antes, porém, reparemos que o Brasil era apenas, podemos dizer, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, porque tem esse aqui da ilha de Cananéia, onde hoje é São Paulo, tá? E também a ilha de Santa Catarina aqui, né, que é Florianópolis. Então, de sul para o norte, o Brasil tinha a ilha de Florianópolis como já com alguma colonização, a ilha de Cananéia, então Florianópolis, Santa Catarina, Cananéia, São Paulo, Rio de Janeiro, onde hoje é a cidade de Rio de Janeiro. Tá, 3 pontos então até aqui. Depois Feitoria de Todos Santos, Salvador, Bahia. E Pernambuco, mais 2 pontos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, bastante modestos, eram a colonização brasileira no nosso litoral. Por isso que holandeses e franceses faziam quase que livremente o contrabando. Preocupação para os portugueses. Então, nós entramos agora com as capitanias hereditárias. Foram 14 as capitanias hereditárias que recebem esse nome porque eram, como o nome diz, hereditárias. Passavam de pai para filho. Os donatários, que são os que recebiam as terras, eles deviam, com os seus próprios recursos, fazê-las produzir. E, com isso, a colonização estaria assegurada. Esse modelo que entrou aí é do, vamos dizer assim, o Heródoto brasileiro, né? O Heródoto é considerado o pai da história, né? E esse Francisco Adolfo Varnhagen, 1816 a 1878, é considerado o Heródoto brasileiro, porque foi um dos primórdios ali dos trabalhos históricos e dos escritos de história sobre o nosso país.
Segundo Varinhagen, essa era a disposição das 14 capitanias hereditárias. Então, cartograficamente falando, né, elas se dispunham assim no sentido longitudinal, no sentido do comprimento da longitude, de oeste para leste, vindo parar exatamente no meridiano de Tordesilhas, que era o Tratado de Tordesilhas. Lembrando, né, o Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado em 1494, na cidade de mesmo nome, né, Tordesilhas, e ele estipulava, então, vamos ver aqui, ele estipulava o seguinte, né, só para a gente lembrar do Tratado de Tordesilhas para entendermos bem, né. O Tratado de Tordesilhas estipulava o seguinte: 370 léguas, pegando a ilha de Santo Antão, do arquipélago das Canárias, que estão aqui, tá? Nesse ponto aqui, que na época pertencia a Portugal. Então, 370 léguas, tá? A oeste, far-se-ia um meridiano, que é o meridiano de Tordesilhas, este que está então, não é, aqui, meridiano de Tordesilhas, esse aqui é o meridiano de Tordesilhas. Então tudo que estivesse a leste pertenceria a Portugal, tudo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha. Por que foi adotado esse método? Porque, na verdade, isso ficava no meio termo, exatamente no meio do caminho, entre as Ilhas Canárias, que já foi apontado aqui, e as ilhas chamadas de Caraíbas, que estavam aqui, que é o Caribe, né? Que haviam sido descobertas por Colombo. Então, seria o meio do caminho, né? É por aqui que mais ou menos Colombo chega, né? Então, entre as Ilhas Canárias, descobertas pelos espanhóis, e, desculpa, as Antilhas, né? Caraíbas, aqui, descobertas pelos espanhóis, e as Canárias, que então pertenciam a Portugal, depois passaram à Espanha, né? Então eles estabeleceram um meio do caminho que seria esse paralelo de Tordesilhas. Esse foi o Acordo de Tordesilhas, né? Então, isso mesmo, notem, né? 1494, mesmo antes de o Brasil ter sido descoberto, né? Essa porção aqui, então, já pertencia a Portugal. Uma pequena porção, se considerada, se tomar da América Latina, América do Sul inteira, né? Então, só para a gente aproveitar esse momento e retomar ali o Tratado de Tordesilhas. Então, voltando aqui ao modelo do Varinhagen, então as capitanias hereditárias, que foram 14, se dispunham, né, dessa forma aí. Mas há outro modelo, né, que os livros didáticos já trazem amplamente, que é o modelo defendido por Jorge Sintra, que vive ainda, é um senhor de mais de 75 anos aí, esse também cartógrafo e engenheiro, né? Ele defende, com base nas leituras que ele fez dos documentos históricos, que é uma pequena diferença, né, que o modelo do Varinhagen estaria um pouco impreciso aqui no norte e aqui no sul. Vamos aproveitar também, né, para ver isso aí. O Jorge Sintra e o Varinhagen. Vamos contrapor aqui os dois modelos, botar o Varinhagen abaixo e vamos dividir aqui e botar o do Sintra acima, tá? Então eles vêm igual até Itamaracá, como eu dizia, que é hoje o Pernambuco, ali, estado de Pernambuco. Itamaracá tem no modelo do Sintra e tem também no Varinhagen. A diferença é aqui quando chega em Rio Grande. Para Varinhagen, o Rio Grande era assim longitudinalmente disposto, e para Sintra não. Ele foi dividido assim, ó, no sentido, cartograficamente falando também, no sentido mais latitudinal, né? Mais comprido no sentido latitudinal e mais curto no longitudinal. O Ceará também seria disposto de outra forma, segundo Sintra. Ele tem no modelo dele o Piauí, que não tem no do outro paulista, né? Os dois são paulistas.
E Maranhão também dividido em dois, também no sentido contrário, né? E o Sintra coloca que teriam terras que não haviam sido distribuídas, o que não tem no modelo do antecessor. Tá? Vamos aproveitar para ver aqui o Sul, só para aproveitar esse momento e já comparar os dois modelos, né, de capitanias hereditárias. Então, o modelo do Varinhagen também tem até o Espírito Santo, como o do Sintra. Depois, para Varinhagen, São Tomé se dispõe assim, ó, de forma contínua, até chegar no meridiano de Tordesilhas. Para Sintra, não. A capitania de São Tomé é menor e é triangular. E a de São Vicente, ela faz uma curvatura no sentido sul, o que não tem no modelo do Varinhagen, né? E depois segue igual, né? Então a São Vicente é diferente, né? Aliás, São Tomé, né? São Tomé aqui seria reta, e a de São Vicente não faz essa curva, é isso que eu quis dizer. A de São Vicente não faz essa curva para o sul, tá? E depois segue igual. O modelo do Varinhagen tem duas São Vicente divididas por Santo Amaro. O do Sintra também tem duas São Vicente, uma mais ao norte e outra mais ao sul, também separadas pela de Santo Amaro. Mas essa diferença aqui faz com que as mais do sul sejam menores, porque a de São Vicente faz essa curva para o sul. Só para dar uma comparada, né? E os livros têm preferido trazer o modelo do Sintra, pelo menos os livros de geografia, né? E agora, então, já falando sobre a colonização inicial propriamente dita, com Afonso de Souza, e agora já falamos sobre as capitanias, e vamos agora para o governo geral. Tudo isso impactou a forma como o nosso território foi sendo apropriado, sempre no litoral ali, pequenos pontos com aldeias, fortificações, né? Muros, paliçadas de madeira, e aí nós temos essa gravura, que é o desembarque, tá, de Tomé de Souza, na Bahia, Salvador. Então a nossa primeira capital teve como governador o Tomé de Souza, 1513 a 1579, o primeiro governador-geral do Brasil. Tá? Vamos nos valer desse desenho para entender mais o que foi o governo geral. Havia ocorrido que as capitanias hereditárias não prosperaram. Era muito custoso para os donatários gerenciar tão grande porção de terra. Então isso aí é muito caro. Era fácil, né, cair em falência. Ainda mais porque havia os conflitos com os indígenas, né, os povos que aqui viviam, originários, que não aceitavam aquela intrusão europeia. As capitanias que deram certo foram justamente aquelas que imediatamente se lançaram a produzir a cana-de-açúcar, aquelas ali do Nordeste. Tá? Duas somente foram as que prosperaram. E então a coroa portuguesa, percebendo isso, muda um pouco a sua forma de organizar o território, fazendo então o que eles chamaram de governo geral. Então o Tomé de Souza entra como o primeiro governador geral, e ele vem aqui para dar então aquele tônus mais político, né? Aquela força política administrativa que não havia sido conseguido com as capitanias hereditárias. Então ele chega com 2.000 pessoas. Tá? Essa imagem nós vamos usar mais ela, por isso que eu vou falar um pouco sobre essa imagem. É importante dizer que essa imagem, já que eu vou usar bastante ela agora, nesses momentos agora que vão se seguir, ela não tem um autor, né? Não se encontra quem pintou, quem fez essa ilustração, essa gravura. Ela foi retirada do livro de Alphonse Beauchamp, que escreveu esse livro aí em 1815. O título do livro é A História do Brasil, depois da sua descoberta em 1500 até 1810. Um livro publicado em Paris. Vejam, né, que fora do Brasil se fazia estudos sobre a história do Brasil. Então, os franceses, o interesse que eles tinham pelo nosso território. O que se sabe dessa imagem aí é que ela é assinada por uma pessoa que parece ter escrito La Serf Sculp, o que parece estar ali, né? É uma obra em 3 tomos,
volumosos. O primeiro tomo tem essa imagem, justamente essa imagem, que é o desembarque de Tomé de Souza na Bahia. O segundo tomo tem outra pintura, outra gravura, enfim, assinada pela mesma pessoa, esse ISF Sculpe, seja lá o que for. Eu estou comentando isso porque é interessante contextualizar, né? Talvez quem tenha feito essa gravura seja talvez o Rogendas, né? Famoso Rogendas. Vários livros didáticos trazem pinturas e gravuras do Rogendas, 1802 a 1858. O Johann Moritz Rogendas. Quem sabe tenha sido ele que fez essa gravura, ou também me arrisco a dizer que talvez tenha sido o Arago, né? O Jacques Etienne Victor Arago, 1790 a 1854. Por que eu acho que foram talvez um desses dois? Porque foram os que viajaram, estiveram por aqui, né? E eram, além de pintores, também homens que acompanhavam esses militares nessas viagens, né? Mas então vamos à imagem. Já que vamos usar a imagem, ela está contextualizada aí, né? Não se sabe ao certo quem desenhou isso, mas como a gente vai usar, então vamos seguir, né? Então já contextualizamos, vamos seguir. Então, essa imagem é o desembarque de Tomé de Souza na Bahia, porque nós temos ali o marujo, né, o marinheiro, fazendo a amarração do pequeno barco que trazia as pessoas do Maior para a praia, né? E nós temos ali a amarração sendo feita, então é o desembarque de Tomé de Souza, e também ali aspectos já da nossa geografia, né? Ali nós temos palmeiras, o coco repleto de cocos, né? A palmeira, o coqueiro da Bahia. Então o nosso clima quente e úmido, o nosso clima tropical, né? Então já na imagem, na figura. Então quem fez essa imagem passa uma série de mensagens muito interessantes de nós analisarmos. Então o desembarque de Tomé de Souza na Bahia. Então o que pretendia o governo geral, tá? Com esse desembarque, né? O que pretendia fundar aqui na primeira capital brasileira, Salvador, Bahia? Pretendia-se trazer a igreja, né? O poder religioso, né? O poder espiritual. Então está ali muito bem representado pela cruz, que está na mão daquele clérigo. Então o poder da igreja, os jesuítas. Os jesuítas tiveram um papel importantíssimo na colonização do nosso território. Aliás, entre essas 2.000 pessoas que vieram junto com Tomé de Souza, que vem também o importante padre Manuel da Nóbrega, 1517-1570. Esse foi um personagem central da colonização do que viria depois a ser o Brasil, né? Por quê? Porque foi ele um homem que teve a sensibilidade de tratar com os povos originários. Ele tinha essa facilidade, né? Essa habilidade. Ele conseguiu conquistar muitos dos povos indígenas com os quais ele travou contato, né? Então o poder religioso na mão desses homens, Manuel de Nóbrega, que em seguida já passa a escrever para Portugal, né, e em suas cartas a solicitar mais padres para fazer a catequização dos índios. Então esse é o poder religioso. A igreja, os jesuítas, veja ali, né, em destaque aquele padre, né, esse semblante aí dessa imagem bastante curioso. Então, com o primeiro governo geral, entra no nosso território a igreja, o poder religioso, e o objetivo de subjugar os indígenas, os povos autóctones, né? Então, os povos originários, as nações, as etnias que aqui viviam. Lembrando que nós não devemos usar o termo índio, né? Isso é tão forte em nós que nós acabamos usando. Mas tanto Colombo quanto Pedro Álvares Cabral e esses homens não estavam chegando nas Índias, eles sabiam disso, né?
Então não tem por que nós proferirmos, né, essa sentença de índio, nada a ver, na verdade. Bom, enfim, continuando, né, nós temos então a sujeição dos povos originários. E nós vemos isso nessa imagem com aquele detalhe ali da imagem. Ó. O índio está largando o seu tacape, que era uma espécie de porrete, era uma arma mais usada pelos índios, né, o tacape. Ele está depondo ao chão o tacape em sinal de submissão. Os arcos que lançavam as temidas flechas, muitas vezes envenenadas, estão também sendo dispostos ao chão, mais um sinal de submissão, né? Então temos ali 3 arcos ao chão e um tacape, né, nessa imagem. Isso pode ser visto em detalhe, né? Aqui, tá? Então, o porrete grande aqui, o tacape, 1 arco, 2 arcos e lá 3 arcos dispostos. Então, dominar os povos autóctones. E aquela também postura do índio ali, né? Aquela postura de sujeição, né? Ele se inclina, dobra os braços, como fazendo reverência, né, ao Tomé de Souza, né? Então temos ali, só para, né, deixar bem... Ó, olha a postura que o índio tem, né? Ele cruza os 2 braços e se inclina, uma reverência a Tomé de Souza, né? E Tomé de Souza estende a mão como aquele grande dominador, né, político administrativo que chegou na Bahia, Salvador. Qual é o outro grande objetivo do governo geral, né? Fixar as moradias, de fato, né? Fazer povoamentos mais numerosos. E nós temos nessa imagem isso. Lá atrás nós temos uma elevação no relevo, um pequeno morro, e lá em cima casinhas. Então a fixação, né? A construção de casas. E notem aqui, casas sempre com paliçadas, né? Nós vimos ali, ó, as cercas de madeira pontiaguda, né, para impedir a invasão dos índios, a entrada, né, o ataque dos indígenas. Então sempre isso, né? Aquele modelo de fazer pequenos povoados cercados. Então, e também, qual é o outro grande objetivo do governo geral? Começar, né, a administração de construções de outros povoados, novos povoados, né? Então nós temos ali os 2 guindastes, né? Então é como assim dizer que Tomé de Souza, com ele vem o progresso, né? A construção, né? Que segundo o ponto de vista deles não havia por aqui, né? E novamente ali as paliçadas, os muros, as cercas de proteção, né? Esse é o outro grande objetivo do governo geral, né? E o poder militar, né? O poder militar são os homens ali, né? Entre esses 2.000 homens vieram soldados também, muitos degredados, né? Homens que haviam sido condenados em Portugal, muitas vezes até a pena de morte, eram trazidos então para cá para trabalhar aqui, né? E... Claro que alguns historiadores dizem que isso também não foi muito bom, porque eram homens que foram trazidos e que não sabiam muito bem trabalhar e construir, enfim, não tinham engenharia. Mas então o próprio Tomé de Souza é essa figura militar, o poder militar da força, da coerção, né? Então aí estão os militares nessa comitiva de 2.000 pessoas que aqui chegaram, tá? Esse foi o governo geral, né? O governo geral que muitas vezes impedia os jesuítas de adentrar mais profundamente o território, ou seja, sair do litoral e ir para a profundeza do território, tá? O que fez também com que a colonização para o interior demorasse um certo tempo. Aí está a estátua de Tomé de Souza na praça de mesmo nome, né? A Praça Tomé de Souza, lá em Salvador, na Bahia. Aqui nessa praça nós temos a imagem do Tomé de Souza ali, né? Ela está aqui em destaque, e na Praça Tomé de Souza ela fica aqui, ó, bem de frente ao que é a Câmara de Vereadores de Salvador, e aqui ao chamado Castelo Rio Branco, né? Prédio Rio Branco. Era a antiga sede do governo do estado da Bahia. Hoje não é mais. Hoje é uma fundação que se chama Calmon,
a Fundação Cultural, e também tem a Fundação Cultural do Estado da Bahia, que é ali, e o Memorial dos Governadores, ou seja, é um museu hoje, né? Esse prédio foi bombardeado, também isso aí, também outros estudos de história do Brasil que vocês irão fazer aí. Ele foi bombardeado, depois reconstruído. E, então aqui, só para terminar essa questão, essa parte do Tomé de Souza, tá? O primeiro governador geral da nossa primeira capital, Salvador, Bahia. Em seguida, nós temos Duarte da Costa, que viveu de 1505 a 1560. Leiam ali, por favor, segundo governador geral do Brasil. Está escrito primeiro. Leiam, por favor, segundo. Eu copiei e colei. Errado. Tudo bem. É o segundo governador geral do Brasil, que ele então teve seu governo de 1553 a 1558. Tendo sido considerado um desastre, né? Ele entrou em briga com o padre Manuel da Nóbrega. O padre vivia escrevendo a coroa portuguesa, reclamando, principalmente o bispo, né, o tal do Sardinha, o primeiro bispo do Brasil. Esse bispo reclamou muito do Duarte da Costa, e inclusive a coroa portuguesa chama o bispo para Portugal, né, para se explicar, para dar o relatório do que estava acontecendo. E o tal do bispo Sardinha, ao iniciar a viagem de navio para Portugal, sofre um naufrágio e acaba sendo então capturado pelos índios e devorado, né? Haviam índios antropófagos aqui no Brasil, índios que após vencer o inimigo e subjugá-lo, eles devoravam o inimigo, tá? Eram canibais. Os historiadores dizem que esses índios acreditavam que ao comer o inimigo, eles seriam uma forma de subjugá-lo ao extremo, né? E de adquirir também os seus poderes, né? Enfim, nem vamos entrar nesse assunto, que isso é outra questão. Mas então, voltando ao assunto, o primeiro bispo do Brasil foi então foi martirizado pelos índios, né? Vamos dizer assim, graças às suas contendas, às suas brigas com justamente o Duarte da Costa. O que estava acontecendo? O Duarte da Costa, ele era muito violento com os povos autóctones, originários, né? Os que aqui sempre estiveram. Ele matava sem dó nem piedade os índios, e isso estava fazendo com que eles, que já não eram tão amigáveis ao projeto europeu, obviamente, né, se rebelassem ainda mais, fazendo guerra contra os portugueses, tá? Com Duarte da Costa é que vem o José de Anchieta, outra figura importantíssima da nossa colonização, que muito vai trabalhar com o padre Manuel da Nóbrega. Então esse jesuíta aí, que nessa gravura é uma ilustração do Calixto, o importante pintor Benedito Calixto brasileiro, né? 1853 a 1927. Então essa importante pintura de como teria sido, né, essa pessoa, esse homem, o José de Anchieta. O José de Anchieta é considerado nosso... Bom, é importantíssimo, tá? 1534 a 1597. José de Anchieta, então ele vem na comitiva com aproximadamente umas 200 pessoas com Duarte da Costa. E como era o Brasil, então, nesse momento aqui, né? O Brasil era o seguinte. Vamos ver aqui. Vamos pegar esse mapa aqui, tá? Ó, aqui um mapa do século XVI, né? Ok? Vamos pegar esse mapa e vamos dar uma analisada nele aqui. Esse mapa, assim, olhando no primeiro momento, ele parece mostrar que o nosso litoral já está bastante tomado, né? Mas esse mapa ele mostra o movimento das navegações para onde elas foram, os movimentos por terra também. Então ele é muito poluído, vamos dizer assim, tá? Então vamos dar uma analisada nele aqui. Se nós formos olhar esse mapa com atenção, nós temos que pontos mesmos
mais fixos no território, nós temos muito poucos, tá? Vamos olhar aqui, ó. Nós temos os seguintes pontos. Belém, vamos botar maior aqui. Belém, aqui, ok. Então era um povoado já mais fixo, né? Já mais protegido no nosso litoral, Belém. Depois de Belém a gente vai para Natal. Então Belém, onde é o Pará. Natal, Rio Grande do Norte. Aqui, ó. Então vamos voltar aqui. Tá? Vamos de novo. Então, como eu dizia, aqui, né, Belém. Depois nós temos aqui Natal. Então, 2 pontos nessa parte do nosso litoral. Depois nós temos Paraíba, Iguaçu e Olinda, todas regiões que já tinham fortificações e já estavam mais, vamos dizer, sedimentadas no litoral. São Luís, Penedo, Aracaju e Sergipe, essa parte aqui. Claro, a primeira capital, que é Salvador, né? A Bahia, São Salvador, a Bahia de Todos os Santos. Tá, então, nós vamos ver que são pouquíssimos pontos, né? Valença, mais ao sul. São Jorge do Ilhéus. Porto Seguro, já era um importante entreposto ali. Nós temos depois Caravelas. Espírito Santo ou Vila Velha e também Fernandes Coutinho aqui, da capitania hereditária do Fernandes Coutinho aqui, tá? Essa parte aqui. Enfim, estou mostrando para vocês como o nosso litoral ele tinha poucos pontos verdadeiramente conquistados e já fixos há mais tempo, né? Aí depois toda essa região aqui do nosso litoral sudeste, né? Aqui a Baía de Guanabara, né? Onde é o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Aqui já era um povoado maior, com mais movimentação, que se tentava já se dirigir para o interior aqui, o que depois vai se ampliar com as bandeiras e as entradas, que é o que veremos. Depois, indo mais ao sul, nós temos a ilha de Cananéia, onde é São Paulo hoje, tá? Onde também já começava-se um certo movimento em direção ao interior do Brasil, mas muito singelo ainda, muito pouco expressivo, em virtude da resistência que os índios faziam, tá? E aí depois aqui, onde hoje é Santa Catarina, né? A Florianópolis e parte aqui do litoral, tá? Então vocês vejam o seguinte, esse era o Brasil, tá, do governo geral, tá? 1550 e então, seguindo na nossa pouquíssimos pontos, né? Então, na verdade, esse mapa aí que parece ser bastante povoado, ele não é, ele é isso aqui, tá? Como nós vimos, tá? Pouquíssimos pontos. Olhando com mais atenção, né? Nós temos o seguinte, né? Pouquíssimos pontos. Temos esse mapa, vamos dizer assim, da economia do século XVI. O que nós temos em termos de economia no século XVI ali? Praticamente a cidade de Natal,
aqui, tá? Onde hoje é o Rio Grande do Norte. Depois Filipeia e Olinda, tá? Então eram áreas que faziam a cana-de-açúcar, tá? E depois aqui Salvador, São Jorge dos Ilhéus, Santa Cruz e Porto Seguro, Nossa Senhora da Vitória, do Espírito Santo, né? E aí vem Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, depois vem a cidade do Rio de Janeiro com Mendissá, e São Vicente, Santos e a Cananéia, que é aqui, respectivamente, São Paulo e Santa Catarina. Ou seja, o nosso litoral, em termos econômicos, ele era a cana-de-açúcar, que está em essa coloração mais rósea ou avermelhada, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E um pouco de pecuária, criação de gado, né? Aqui também em Salvador, na Bahia. E aí aqui o Tratado de Tordesilhas, que praticamente era intocado nessa época. Tá? Ou seja, o Brasil era isso aqui, ó. Pouquíssimos pontos. Depois, o que começa a acontecer, né? Em termos geopolíticos, vamos dizer assim. Esse aqui agora é um mapinha que mostra o litoral sudeste aqui, né? E aqui nós temos a Baía de Guanabara, cidade do Rio de Janeiro. E ela é então invadida pelos franceses. Isso em 1555. Os franceses que já viviam aqui fazendo contrabando do pau-brasil, eles vêm então para se fixar, e eles fazem isso em 1555. Eles constroem um forte, é o Forte Coligny, bem na parte interior aqui da Baía de Todos os Santos. Só para a gente entender, vamos mostrar aqui onde os franceses se fixaram. Então aqui a gente tem a cidade do Rio de Janeiro, né? A Tijuca aqui, né? E tal, os bairros. E vamos dar usando o Maps do Google aqui, ó. Foi justamente aqui que os franceses se fixaram. Onde hoje é o aeroporto Santos Dumont, essa ilha aqui, né? Hoje essa ilha é chamada de é a ilha do militar que pra cá veio e invadiu o francês rígido, como é que era o nome dele mesmo? Ville-Gagnon, né? O Ville-Gagnon. Essa ilha recebe o nome de Ilha de Ville-Gagnon. Né? Aqui nessa ilha os franceses construíram um enorme forte e serviu de início para o que os franceses chamavam de a França Antártida, ou seja, a França do Sul. Vejam que já é bem aprofundada a Baía, né, de Guanabara, aqui onde eles se localizaram, né? E também eles se fixaram nessa parte aqui do litoral carioca, né? E isso foi um problema para os portugueses, pois os portugueses tiveram o seu território bipartido. O Rio de Janeiro, como a gente viu ali, é praticamente a metade, né, do caminho, né? Entre as terras que já haviam sido conquistadas no litoral e as terras norte, né, e o litoral sul. Então os franceses eles colocaram uma ponta de lança, né, usando um termo mais geopolítico, justamente no meio do território que pertencia a Portugal, né? E eles chegam construindo esse forte
Coligny em 1555. E só vão ser expulsos em 1565. Então, uma ocupação que demorou 10 anos. Um detalhe aqui, ó. Nós temos então em azul onde os franceses conseguiram se fixar. Os franceses foi difícil tirá-los daqui porque eles contavam com o apoio dos índios, né? Os índios simpatizavam mais com os franceses do que com os portugueses. Parte do estrago deixado pelo nosso segundo governador geral. Né? E aí é que uma reorganização desse governo geral tem de ser feita, né? Então é chamado o Mendes Sá. Viveu de 1500 a 1572. Então ele vem para fazer uma reorganização aí do nosso país. Tá? Ele governou de 1558 a 1572. Não era propriamente um militar, mas ele foi o que mais ações militares fez de forma mais pesada, como vamos ver. Aí nós temos essa gravura de Mendes Sá, foi pintada por esse homem, o Manuel Vitor Filho, tá? Que viveu de 1927 a 1995. É um importante ilustrador brasileiro. Muitos dos livros didáticos que nós usamos até hoje têm ilustrações dele, e principalmente os livros didáticos mais antigos, as enciclopédias, os livros de divulgação científica, das ciências humanas, enfim, eram todos ilustrados pelo Vitor Filho. Então aí nós temos essa pintura do Mendes Sá, foi feita pelo Manuel Vitor Filho. Então o Mendes Sá é aquele que vai fazer guerra contra os franceses e retirá-los do nosso território, que eles haviam dominado. O Villegagnon, que era o francês que havia chefiado essa incursão francesa no nosso litoral, junto com a coroa francesa para fazer a França Antártida, né? Ele fez um acordo para trazer cristãos do grupo Huguenot, né? Que são protestantes, né? De matriz mais calvinista. Eram protestantes franceses, que na época era um país majoritariamente católico. E ao trazer esse grupo de crentes para cá, o Villegagnon começa a ter problema com eles, porque eles querem fazer a colonização de um jeito e começam a brigar com ele. Enfim, era uma briga de católicos contra protestantes. Numa das ocasiões que o Villegagnon é chamado de volta para a França para dar explicações ao rei, o Mendes Sá aproveita e faz um ataque ao forte esse que eu mencionei, e consegue vencer a batalha e põe para correr todos os franceses, né? Só que o Mendes Sá é obrigado a se retirar porque ele não conseguiu segurar o contra-ataque dos índios tamoios. Os índios tamoios eram os grandes aliados dos franceses, né? Enquanto lá no norte, no nordeste, mais ao norte, né? Na região nordeste do Brasil, com o padre Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, os índios que ali viviam, os tupinambás, tupiniquins, ali tem tapuias, tem índios quiriri, tem 16 tipos de povos, né? Timbalalá, são todos muitos do grande tronco tupi, né? Caimbé, Cantamaré, enfim, aqueles índios ali, eles conseguiram, embora
houve resistência também, mas foram índios que trabalharam com os portugueses, os europeus, graças à didática, né, a pedagogia dos jesuítas, né. E aqui mais ao sul, então no Rio de Janeiro, esses índios fizeram resistência, né. E eles inclusive se organizaram numa confederação, né, o grupo indígena dos Tamoios, né, e ficaram contra os portugueses. E mais uma vez o padre Manuel da Nóbrega que intercedeu nessa questão e praticamente dividiu esse grupo em dois, né, porque os índios gostavam dos padres, né, principalmente o Manuel da Nóbrega e o Anchieta. Então o que aconteceu? Nesse primeiro ataque o Mendes Sá não consegue a vitória que pretendia, né? Ele só vai conseguir isso em 1565, quando com reforços que ele recebeu de Portugal, no início 2 navios que vieram com o Estácio de Sá, né, e com o filho dele, né, que era o Fernão, se não me engano, Fernão de Sá. Então, e o sobrinho, né? Então, vieram ao auxílio do Mendes Sá, o seu sobrinho, o Estácio de Sá, e o filho, o Fernão de Sá. Os dois vêm a falecer nas batalhas que se seguiram, né? Um recebe uma flecha envenenada e morre dias depois, e o outro é morto em combate, né? Respectivamente com os povos indígenas e contra os franceses. E isso tudo foi moldando o nosso território como ele é hoje, tá? No início, então, a gente tem até aqui, para ir encerrando, o seguinte: o nosso litoral ele era assim, tá? Pouco sedimentado, vamos dizer assim, pouco povoado, né? É isso que nós tínhamos de geografia. E aí, então, nas próximas aulas, nós veremos então as bandeiras e as entradas, umas que foram bastante extensas e até assim, coisa de cinema, né? E que são as responsáveis por fazer com que essa colonização vá se aprofundando até o meridiano de Tordesilhas, o que vai fazer com que o Brasil vire o Brasil de hoje, tá? Era isso. Termina aqui mais um Geografia para sentir, com o seu professor Donarte. Muito obrigado. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima!